Conheci o Robson, então, no ano de 2009, já tinha um trabalho com o Projeto Genoma há 2 anos, desde 2007. E aí, no ano de 2009, fiquei sabendo que o nosso primeiro jogo da competição era contra o Genoma Colorado e Campo Herê, a CEF. Nós tínhamos algumas equipes bem competitivas. No primeiro momento eu fui lá para ganhar dele, porque o genoma deles era um dos mais fortes do Brasil. E se falava muito do genoma dele e tal. Falei, cara, vou ganhar desse cara no primeiro dia já, porque eu sou muito competitivo. E aí eu fui lá para ganhar dele, e aí a gente chegando no primeiro jogo, perdi. Acabei ganhando de uma equipe que era considerada a equipe mais forte. Aí no segundo jogo era a minha melhor equipe. Falei, agora eu vou atropelar. Empatei, cara. Aí era para ser a melhor equipe dele. Fui lá e ganhei. Eu perdi com a minha melhor equipe e a equipe que eu tinha ganho todos os jogos nos últimos tempos. Eu acabei perdendo aquele jogo para ele. Aí expulsou todo mundo do meu time. Do momento do jogo onde o juiz acabou expulsando toda a comissão deles. E foi lá e pediu para todo mundo sair. E aí, quando eles estavam todos saindo, eu acabei falando, ó, aquele lá vocês podem mandar ficar, que ele é o coordenador. E sem saber que um dia nós estaríamos trabalhando do jeito que a gente trabalha hoje, né? Mas parece que já era um sinal e sem mesmo saber quem era o Robson, eu já percebi naquele momento que ele era o líder e que era ele que poderia contornar a situação que naquele momento estava um pouco complicada. E aí, após o final do jogo, a gente acabou se aproximando, se encontrou em várias outras competições. Com o passar do tempo, a gente foi fazendo uma troca de atletas. O Eliezer sempre num projeto mais voltado ao social, haja visto que ele tinha uma parceria com a prefeitura, você viu que ele tinha uma força muito grande lá. E eu aqui, por ser totalmente privado, né, enganjados na ideia de mesmo sendo um clube amador, um projeto social, também com o sonho de um dia poder revelar, né, e transformar a vida desses meninos que por nós passaram. Muitas competições depois que a gente acabou vivendo junto, nós éramos as referências do futebol no oeste catarinense, ele pegando mais a parte também do sudoeste do Paraná. Se a gente conseguia fazer tudo aquilo com projeto social, com bem menos condições e com o futebol não tão próximo de nós como o Azures é próximo hoje, ele imaginou que a gente poderia fazer um trabalho de referência como está acontecendo agora. Alguns meninos que inclusive passaram pelo nosso projeto tiveram a oportunidade inclusive de defender a seleção brasileira na categoria de base. E com o tempo, com o sonho, né, o Nelson, que é a pessoa-chave para tudo, né, o meu irmão, eu considero praticamente como meu pai, né, meu mentor. O Nelson sempre falando que com o tempo, com o trabalho sério, as coisas iriam acontecer. E em 2016 ele me levou para os Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de acompanhar a Florida Cup, tive a oportunidade de conhecer pessoas do meio do futebol, me relacionar com essas pessoas. A gente fez estágios juntos, fora do país, inclusive. Tivemos inúmeras competições que a gente organizou em conjunto. E aí, num certo momento, lá na Florida Cup, através de um atleta que saiu aqui do meu projeto, que é Stefano Simão, que era destaque lá nas categorias de base do Atlético, eu conheci o Diego Correia, da Life Pro, ele é sócio lá da Florida Cup. Aí os nossos destinos se cruzaram lá e falando desse nome desse atleta, que a Life Pro tinha interesse de fazer o agenciamento do atleta. E o atleta na época era representado pela minha pessoa. Nasceu-se uma ideia de ter um clube de futebol. Eu e o Nelson tinha esse intuito de trazer um clube profissional para a região, de poder realmente oportunizar os meninos, os jovens da região e também, né, gerar emprego para a região. O Diego ficou de vir conhecer a região e quando veio conhecer a região, a primeira pessoa que eu fiz o convite para estar comigo foi o Eliezer. Prontamente, Diego, se a gente for sócio, a pessoa que vai trabalhar comigo vai ser o Eliezer. Por quê? Porque se falava muito em clube empresa e metodologia própria. Então, um clube empresa com que o Diego veio de ideia e a metodologia em cima do que eu e o Eliezer a gente já tinha passado durante todo esse tempo. A gente já foi convidado aí para conhecer o grupo Life Pro, o sócio do Diego. Foi mexer nas planilhas, né, Eliezer? De quanto cada atleta custaria, quanto que a operação no todo custaria, quantos funcionários, enfim, idealizar o todo da estruturação do clube. Foi um momento que deu tudo certo. Para mim foi um momento bem importante pela questão de conhecer a ideia do clube a fundo. Eu lembro claramente na noite anterior a gente olhando uma previsão das planilhas e o que me deixou confiante foi que o Robson tinha total domínio do que ele queria, tá? Eu tinha muita clareza do que ele queria. E aquele dia eu tive a certeza da grandiosidade que era o clube. Eu não imaginava na primeira conversa o quão grande aquilo era, aquela ideia.
o quão desafiador era aquilo, e eu só tive um pensamento no momento, assim, eu pensei, de alguma forma eu quero contribuir com isso. Isso é uma coisa que a nossa região, o nosso país precisa, e o que me marcou muito foi isso, foi a questão da clareza que o Robson já tinha em tudo que ele queria. Foi uma viagem de vitória. E vitória combina bastante com nós também. Né? E aí, na volta, nós desenhando onde que eu ia achar a área pra fazer tudo isso. Que aí a gente não sabia se ia fazer em Campoerê, ia fazer aonde, e aí o nosso não, vamos fazer no Paraná. E eu lembro muito bem que no primeiro dia que convidei o Elias para ser sócio, falei, Elias, você vai ser coordenador metodológico. Ele falou, o que é isso, cara? Aí eu tinha feito curso da CBF também, tinha conhecido o próximo, falei, vai ser isso, isso, isso. Vamos desenhar, o clube tem que ser um clube empresa e tem que ter a metodologia própria. Então, vamos desenhar tudo que a gente viu do futebol, o que a gente acha que é o ideal. Se com o projeto social a gente formou o atleta, agora tendo toda a estrutura, a gente vai formar de verdade. Vamos botar em prática e vamos descrever e registrar isso. Aí que nós temos metodologia. A gente começou a entender o porquê da empresa, de um clube empresa, que se falava muito no Brasil, e porquê do cargo coordenador metodológico. De descrever isso, ter isso num clube empresa e uma metodologia própria, em cima do que a gente viveu, em cima do que também a gente teve a oportunidade de vivenciar em toda a construção das vidas. Nós queremos uma metodologia própria. Foi essas palavras que o Robson usou. Nós queremos fazer aquilo que a gente fazia no social, a gente quer transformar agora num clube de futebol. Se nós já fazíamos atletas nas condições que a gente tinha, quantos atletas a gente vai fazer agora nas condições que a gente vai ter? E aí a metodologia ela foi escrita durante a pandemia, mas ela nasceu desde aquele nosso primeiro jogo de 2009 lá. Porque as palavras que embasaram toda a caminhada desde aquele momento até todos os momentos que a gente viveu no clube, ela está posta na metodologia, que é dirigir de forma planejada e organizada um processo com vista à formação integral dos atletas, que a gente sabe que é no campo, que é fora do campo, que é com o carinho, a dedicação, o comprometimento e o profissionalismo que todos os profissionais e colaboradores do clube fazem, desde a parte da cozinha, da limpeza, da manutenção, coisa que o Robson sempre zelou com muito carinho, sempre falou muito em equipe, em pessoas, em oportunizar a região, em valorizar aqueles que caminharam desde o começo e passo a passo e formando essas pessoas e trazendo pessoas de qualidade. Testando tudo que a gente imaginava. E aí todo esse resumo de todos os testes na pandemia a gente conseguiu transferir toda essa descrição, toda essa vivência, né, toda essa narrativa para o livro, que acredito que vai auxiliar todas as escolas do Brasil, vários clubes, que a gente sabe que vários clubes, né, os maiores principalmente, já tem uma metodologia de escrita, mas isso não é aberto. Então a ideia é de dividir esse conhecimento, né? Acho que conhecimento a gente não pode levar para si só, e sim, acho que tem que ser aberto. E é nesse sentido que a gente se tornou e quer abrir, quer evoluir essa metodologia. Tivemos a coragem de fazer um clube do zero, apresentar esse clube ao Marcelo, que confiou e se tornou nosso sócio. E hoje somos um clube empresa e também um clube família. Ele é um documento muito mais conceitual, porque o dia a dia é o que faz a diferença, né? São as pessoas. E a nossa metodologia está baseada em dois pilares muito firmes e muito concretos para nós, muito claros, que é a base formativa e a base administrativa. A base administrativa pela nossa visão de clube empresa. Então todos os nossos processos aqui são planejados, organizados, dirigidos e liderados e controlados e avaliados. Então essa é a nossa caminhada em cima das funções administrativas e que nos dão essa segurança para que tudo seja feito da melhor maneira. E na base formativa a gente valoriza muito a questão do ser humano, né? Isso sempre foi a nossa marca registrada. Então a gente busca a relação do ser humano-atleta em cima dos domínios do desenvolvimento humano, os quais geram os nossos aspectos do desenvolvimento esportivo. Então, em todos esses processos, tudo é feito da maneira que a gente acredita que possa potencializar ao máximo, sempre olhando aquilo que o atleta tem de melhor enquanto pessoa e também enquanto atleta, e poder oferecer todas as condições para que ele se desenvolva ao máximo e que tenha sim o DNA Azures de formação e que possa chegar no melhor do que ele pode ser. Resumir o Robson não é uma tarefa tão fácil, porque ele tem inúmeras qualidades que eu poderia citar, mas tem algumas que para mim chamam mais atenção. Dentre elas é a liderança. Ele é um líder nato, ele sempre foi líder em todas as ações que ele teve, não só no futebol, mas em tudo que ele envolveu no esporte e na vida dele. Então, sem dúvida, ele consegue trazer as pessoas junto com ele, engajá-las e fazer com que elas trabalhem em prol dos objetivos comuns.
Outra que eu diria é lealdade. Eu já escutei várias vezes ele falar que ele não quer chegar sozinho, que ele sabe que não vai chegar sozinho e que ele quer conquistar as coisas para trazer junto com ele as pessoas que fizeram esse trabalho conjunto. Então ele é muito leal com todas as pessoas que fazem esse trabalho, que fazem essa caminhada junto com ele. E a outra que eu diria é determinação, porque ele tem uma capacidade de transformar o sonho em realidade, ele tem uma capacidade de fazer as coisas, de transformar aquilo que ele pensa, aquilo que ele almeja em realidade. Então acredito que essas são palavras que definem bem ele e que me fizeram acreditar e ter a certeza que poderia fazer um trabalho conjunto e que a gente poderia e pode chegar muito longe, que é o que está acontecendo agora. Escreveu o Eliezer em uma palavra, para mim a palavra é equilíbrio. É um cara de coração puro, um cara íntegro, pessoa que desde o primeiro momento tive a convicção em convidá-lo para fazer parte do projeto. Quando a gente pensou, né, na construção de um clube empresa, num clube de metodologia própria, quando se iniciou falar a palavra metodologia, a primeira pessoa que eu lembrei foi o Eliezer. Falei, o Eliezer é o cara que a gente vai ter o casamento perfeito, que a gente vai formar uma dupla ideal. Então eu tive a convicção e tenho essa convicção até hoje, que eu acertei, que a gente vai construir, vai formar ainda não só atletas, mas vai formar muitos cidadãos do bem, que também é esse o nosso propósito. Então, o Eliezer realmente, como salientei, é uma pessoa muito especial.